Foram os pecadores, foram as prostitutas, foram os adúlteros, foram os corruptos. Não. Quem matou Jesus foram os mais religiosos, talvez, do planeta inteiro na época. Eram os legalistas, eram os super santos que mataram Jesus e não os pecadores. Foram eles que tiveram mais ódio de Jesus e que se sentiam mais ofendidos pelos ensinos de Jesus. E por isso, eliminaram Jesus. Tentaram eliminá-lo, claro, né? E eu queria dar um prosseguimento a essa mensagem, queridos, porque isso é vital. Porque nós temos essa tendência, ao nos aproximarmos de Deus, a nos tornar pessoas rígidas demais com nós mesmos e, por consequência, se nós estamos nos cobrando demais, a gente começa a cobrar demais o outro. E a nossa vida começa a se tornar pesada e nós começamos a nos tornar pesados na vida dos outros. É o que Jesus diz. Eles colocam fardos pesadíssimos na vida das pessoas e não as ajudam a carregá-las. Isso é muito ruim, né? Essa questão da religiosidade, queridos, parte do princípio dos extremos, ou seja, parte de um falso dilema. Ou seja, você só tem duas opções. Esse é o falso dilema, um dilema que na verdade não existe. Você só tem duas opções. Ou você vive uma vida inconsequente, irresponsável, libertina, vivendo todos os prazeres e pecando à vontade, tratando mal as pessoas, tratando mal a si mesmo, ou você vive numa vida totalmente regrada, moralista, legalista, onde tudo é pecado, onde você não tem liberdade alguma. Então, um dilema, qual que você vai escolher? A liberdade que vai te destruir as pessoas ao seu redor, ou a prisão que também vai te destruir e destruir as pessoas ao seu redor? Esses são os extremos, a profunda religiosidade ou a libertinagem. Então, esse falso dilema é que persegue a mente das pessoas, e as pessoas ficam tendo que escolher entre duas coisas horríveis, entre duas coisas ruins, dois polos, a religiosidade ou a inconsequência. É uma briga de foice para ver qual que é o pior para a alma humana. Talvez não no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano, mas ao longo do tempo, queridos, isso castiga a alma humana, isso deforma a alma humana. Você não vê Jesus vivendo nenhum desses polos. Jesus era um ser infinitamente livre. É lindo ver Jesus caminhando, ver Jesus ensinando, porque você não vê em Jesus nenhum desses polos. Tudo liberado ou tudo pecado? Não, você não tem que escolher entre nenhum desses dois. Você pode e deve ficar com o Evangelho. O Evangelho propõe um equilíbrio, uma santidade sadia. E o equilíbrio, queridos, é a coisa mais revolucionária que existe, porque as pessoas tendem a partir para os polos. No Evangelho, você é livre para não pecar, mas é também livre da religiosidade opressora e aprisionante. Livre dos dois polos. A religiosidade, como nós vimos aqui no texto, queridos, trabalha muito o exterior. Trabalha muito a exterioridade. Tem essa ideia errada que a maldade, o pecado, habita ações exteriores. Quando, na verdade, como Jesus diz em Marcos 7, os maus desígnios provêm do coração do homem. É de lá que provém os assassinatos, a corrupção, a inveja, o ódio, etc. Então, queridos, o mal são as nossas motivações, são as nossas intenções, é a cobiça, é o ódio, é desejar o mal do outro. É daí que vem o pecado, é lá do interior. Coisas exteriores são apenas uma expressão daquilo que já há no coração. Então, se você combater o exterior, mas o coração não for transformado, não adianta. É o que Jesus está dizendo, vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ganância e de maldade. Ou seja, não houve transformação. Eu já expliquei isso, e eu acho uma ilustração muito linda. Jesus não quer pegar lobos, né, que devoram, que matam, que ferem, e aprisioná-los. Olha só, ele não faz mais mal a ninguém, mas porque está preso. Não houve transformação. Jesus quer pegar aquele lobo e transformar ele, fazer ele nascer de novo para ele ser uma ovelha. Porque uma ovelha, ela pode te dar uma cabeçada aqui, pode pisar no seu pé ali, mas você sabe que a natureza dela é inofensiva. Ela tem os seus erros, ela tem as suas falhas,
tem os seus problemas, mas a natureza dela já foi transformada. É diferente, um lobo ali aprisionado, você pode até passar a mão nele, tudo lindo, parece perfeito. Mas o dia que ele quebrar a corrente, o dia que ele chutar o balde, cansei dessa prisão e fugir, ele vai destroçar muitas vidas. Então, queridos, a religiosidade, ela trata da superficialidade, porque trata do exterior e não do interior. Então, não trata profundamente. Deixa eu dar uns exemplos para você ver como a mentalidade religiosa, às vezes, entra em nós e nós não percebemos. Por exemplo, o batismo é um ritual, um sacramento ordenado pelo próprio Jesus. Que todos nós que confessamos Jesus, que buscamos Jesus, que seguimos Jesus, devemos nos batizar. Agora, o que acontece? Olha a pergunta capciosa. O que acontece se você for batizado por um pastor e descobrir, 2 anos depois, 5 anos depois, 10 anos depois, que aquele pastor era um adúltero? Ou ele recebia propina no emprego dele? Ou mesmo que era um pedófilo? Aquele seu batismo valeu? Queridos, se a pessoa que está se batizando cria em Jesus Cristo e fazia de todo o coração, confessava Jesus, é claro que valia o batismo. Porque se dependesse, queridos, de quem estava batizando, provavelmente milhares ou milhões de pessoas não teriam se batizado. Porque a gente não sabe o que está no coração do homem. Imagine se algo, um sacramento que você está fazendo de todo o coração, se derramando de Deus, dependesse do homem. Talvez milhões na história, talvez dezenas, centenas de milhões não tivessem tido um batismo válido se fosse por esses critérios. Agora, o oposto. Se você for batizado pelo homem mais santo, mais fervoroso, mais dedicado, mais na presença de Deus, mas você faz sem crer, você faz sem dar valor algum, esse negócio de Jesus, não, para mim, estou aqui só de tabela, não faz de coração. Isso é válido? Também não. Então, de novo, Deus quer ver o seu coração. Que Romanos 10 diz, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, será salvo. Então, não há o outro ali, é com a tua boca e com o teu coração. Um outro ponto que a gente às vezes pensa muito na exterioridade, você pedir perdão a Deus. As pessoas pensam que Deus, quando nós pecamos, o que Ele quer é que a gente peça desculpas. Isso que as pessoas pensam, não, eu fiz um mal e Deus quer que eu peça desculpas. Então a pessoa vem a Deus, é claro que pedir desculpas é um papel, como eu disse, o exterior faz parte, mas o mais importante é o que está acontecendo dentro. Porque se a pessoa chega diante de Deus e fala, me perdoe, Senhor, não me amaldiçoe, não me puna, não me jogue no inferno, que é a mentalidade religiosa, que não tem nada a ver com o Evangelho. Deus me perdoe, não me amaldiçoe, não me castigue. Então a pessoa está pedindo perdão por medo de Deus. Ela não está nem pensando no que ela fez. Ela está com medo das consequências. Ou então ela pede perdão por quê? Porque aquela pessoa que ela feriu, que ela mentiu, que ela ofendeu, ela tem medo de perder a amizade. De novo, então ela está pedindo perdão por medo das consequências. Agora, o verdadeiro, ou então pede perdão por culpa, né? Fez algo errado e aquela culpa fica corroendo, fica machucando o coração. Não, vou pedir perdão para me livrar dessa culpa. Então, veja, em tudo isso, não há arrependimento nenhum. Ela está pensando só nela mesma. Quando ela fez a maldade, ela pensava só nela mesma, e na hora de pedir perdão, ela continua pensando só nela mesma. O outro não existe, o outro não interessa. Estou pedindo perdão para Deus não me castigar, estou pedindo perdão porque tem um amigo que pode ser útil no futuro, eu não quero perder, ou então porque está doendo no meu coração. Aí ela pede perdão. Então, agora, o verdadeiro arrependimento é você, pelo amor de Deus, parar de pensar um pouco em você e ver a dor que você causou no outro. E você ter compaixão e pensar, eu feri alguém. Alguém chorou, alguém sofreu por minha causa. E aí a pessoa, pensando na outra, se repensa e procura melhorar. E ela tira do foco ela mesma e começa a pensar no outro. Esse é o arrependimento. Você poder pensar, imaginar o passado e eu poderia ter feito melhor. Eu não queria ter feito esse mal com essa pessoa que eu amo.
Isso é se arrepender. Como Jesus diz, Jesus não diz, pedi perdão, isso também faz parte, mas ele diz, arrependei-vos. Jesus sempre trabalha com o coração. A religião não trabalha só com o exterior. A atitude exterior é importante, mas não é suficiente. Mais importante é o que se dá no coração. A religiosidade se preocupa tanto com o exterior que ela busca combater muitas vezes coisas da alegria humana, da brincadeira humana, como eu mencionei na mensagem anterior. Veja só, tem uma história que aí eu quero que vocês pensem comigo. Tem um casal de pessoas que eu conheço, um casal dedicado a Deus, pessoas amáveis, pessoas comprometidas com Deus, iam se casar. Era um casal simples, numa cidade simples, iam se casar, mas eles não tinham muitas posses. Ainda mais para gastar numa festa de casamento, que vinham convidados, a família era grande, então eles não tinham muitos recursos. E um pastor, amigo desse casal, decidiu ajudar na festa. E ele contribuiu, vejam só, com 600 litros de vinho. Esse pastor doou para a festa. É claro que esse pastor foi muito criticado. Por quem? Pelos religiosos. Poxa, o pastor dando 600 litros de vinho para a festa. E a gente pode pensar, talvez ele exagerou um pouco, né? Mas, queridos, esse pastor, eu acho que vocês todos conhecem ele, né? Esse pastor se chama Jesus Cristo. Ele fez isso lá em João capítulo 2, casamento de Caná da Galileia. Jesus contribuiu com 600 litros de vinho para uma festa. Então é muito fácil, querido, no espírito religioso, a gente criticar pessoas, quando Jesus, que é Deus na terra, contribui para a alegria humana. Ele não queria embebedar ninguém. Cada um é responsável por si. Mas ele quis contribuir para uma alegria para a festa. O vinho havia acabado. Se Deus não quisesse alegria, não quisesse dança, não quisesse barulho, celebração, ele ficava na dele, não precisava fazer nada. O vinho já havia acabado, a vergonha já estava instalada, porque acabou a bebida, o pessoal ia ficar tomando água na festa. Mas Jesus foi lá e interveio. Eu quero, é o que Deus está mostrando, que a festa continue. Eu quero que a celebração continue. Eu quero que as pessoas celebrem a vida, porque eu dei a vida para elas, para serem felizes, para comemorar, para se alegrar. Ainda mais celebrar um amor, celebrar uma vida juntos. Então, festa, dança, nada disso é problemático, queridos. Sem excesso não é problemático. É se alegrar, é viver a vida de forma tranquila e normal. Os judeus, desde tempos muito antigos até hoje, eles celebram e eles gostam de dançar. Como eu citei na mensagem passada, em Jeremias 31, Deus diz, profetizando, é o próprio Deus, assim diz o Senhor, as mulheres dançarão, os jovens dançarão, as crianças dançarão, os idosos dançarão. É Deus dizendo isso. E essa profecia que se cumpra na minha vida e na sua, porque Ele quer ver você celebrando a vida com toda alegria. Agora, por que surge isso, queridos? Por que surgiu tanta essa repressão, onde as pessoas olham, identificam santidade quando veem algo chato, algo parado e algo sem alegria? Isso é santidade, para muitos. Chato, parado e sem alegria nenhuma. Pelo contrário, cara fechada, carrancuda. Isso é santidade. Para as pessoas. Em Jesus você não vê nada disso. Da onde isso surgiu, queridos? É importante a gente saber, para que a gente entenda e não caia nisso novamente. Infelizmente, isso surge de alguns entendimentos, de algumas passagens das Escrituras, alguns termos chaves na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia frequentemente, e bem específico em Gálatas capítulo 5, combate as chamadas obras da carne. Que as obras da carne prejudicam a alma humana, prejudicam a sua vida e são chamadas de pecado. Ok? Como as pessoas interpretam isso? O espírito religioso interpreta carne como, ora, carne, então deve ser o meu corpo. É o meu físico. Então, esses que interpretam assim, acham que, então, tudo relativo ao corpo é da carne e, portanto, é pecado. É por isso que há 30 anos atrás, algumas denominações proibiam as pessoas de jogar futebol, passear, de ir ao cinema, porque tudo isso
é do corpo, é da carne, são pecados horrendos, né, queridos? Mas a Bíblia chama de carne, não corpo, queridos, não tem nada a ver com corpo. Se você for ver nas traduções mais modernas, você vai ver uma letrinha quando está escrito carne, e você vê embaixo ele explicando o que essa carne quer dizer. Está escrito lá, carne, na verdade, é a natureza pecaminosa. Então, as obras da natureza pecaminosa. Por um exemplo, quais são essas obras da carne, lá de Gálatas 5? A inveja. O que a inveja tem a ver com o corpo? Nada. Mas tem a ver com a natureza pecaminosa. Fala de ódio. O que ódio tem a ver com o corpo? Nada. Mas tem a ver com a natureza pecaminosa. Até as coisas como lascívia, promiscuidade, elas são relativas ao corpo, né? Mas elas nascem do coração. Porque tudo que Deus criou, queridos, inclusive o corpo, é bom. Mais ainda, Deus diz lá em Gênesis, quando ele olhou tudo que ele fez, ele disse, é muito bom. Deus criou o sexo. Deus criou os hormônios. Deus criou o desejo sexual. Às vezes as pessoas acham, né, que Deus criou lá a tartaruga, criou a baleia, criou o mar, criou as estrelas. Aí na hora de criar o sexo, ele deu poder para Satanás. Não, Satanás, cria aí, eu vou fechar o olho aqui, eu não quero nem ver. Não, queridos, pelo amor de Deus. Tudo isso foi criado por Deus, e quando ele olhou e viu e disse, isso é muito bom. Quando você chama a criação de algo maligno, você está blasfemando contra a obra que ele fez. E que ele te deu de presente. Te deu para você desfrutar. O que é que Deus diz para Adão e Eva? Ide e multiplicai-vos. Desfrute da vida que eu te dei. Desfrute de tudo isso que eu estou dando. É um presente para vocês. Pelo contrário, né, a sexualidade tem propriedades até divinas. Porque é na sexualidade que é feita a geração da vida. Gerar uma vida, isso é uma propriedade divina. É Deus que cria, é Deus que concede a vida. E Ele chama o ser humano para participar disso. Vocês têm noção da imensidão do milagre, que é você trazer um ser eterno à realidade? E Deus deu isso para nós. Nós tão falhos, tão pequenos, Ele nos deu permissão de trazer seres eternos à realidade. Se não fosse a sexualidade, óbvio, nem eu, nem você estaríamos aqui. Então o problema não tem nada a ver com o corpo. O problema é o uso prejudicial dele, que se expressa nas mais diversas formas. Adultério, estupro, prostituição, promiscuidade, transformar o outro em objeto sexual. Né? O outro é só uma posse. Queridos, às vezes a gente não entende essas coisas. Quando a gente estuda a história, a gente percebe. Essa questão de identificar a matéria, o corpo, como o físico, como algo mal, isso vem da principal heresia e mais antiga heresia que o cristianismo já enfrentou e continua enfrentando até hoje. A pior heresia e a mais antiga, que se chama gnosticismo. Ele tem várias vertentes, mas uma das principais considera tudo que é da matéria, tudo que é do corpo, tudo que é do físico mal. O espírito, as coisas espirituais são boas e as coisas do corpo são más. Você consegue identificar isso em muitas pregações e muitos ensinos. Não, tudo que é espiritual é bom, tudo que é do corpo, não é de Deus. Não serve para nada. Isso, se você fala isso para Paulo, para Pedro, eles falam, isso é gnosticismo. Não tem nada a ver com o evangelho. Deus, como eu repito, quando ele criou tudo, ele diz, é muito e muito bom. Muito bom. Então a carne, lembrem-se disso, não tem nada a ver com o corpo. Tem a ver com a natureza pecaminosa, que pode se expressar com o corpo, mas não é o corpo. O corpo não tem nada de intrinsecamente mal nele. Segundo ponto, além da carne, um outro termo que se interpreta erradamente, vaidade. A Bíblia fala incessantemente contra a vaidade. Bom, e como que as pessoas interpretam isso, né? Bom, se a Bíblia fala contra a vaidade, então nós não podemos andar perfumados, nem bonitos, nem bem vestidos, nem cabelo ajeitado. Eu, por exemplo, hoje me perdoem a expressão, mas eu estou muito bonito, queridos, porque eu estou aqui com um paletó, eu esqueci o meu, o pastor Wagner me emprestou o paletó, então hoje eu estou, a unção da beleza do pastor Wagner está comigo. Então eu já estou em pecado, eu queria pedir perdão aos irmãos. Não, queridos,
Então, as pessoas interpretam assim, vaidade, então se você está andando bonito, se você está perfumado, se você está se cuidando, isso é pecado, meu irmão, isso é da carne, é da vaidade. Então, pregam um Deus da feiura. Qual é o sentido, queridos, de chamar o Deus do universo, do Deus da feiura? Então, veja só, no fervor, na dedicação que às vezes as pessoas têm, mas sem sabedoria, começam a deformar o próprio Deus, chamando Deus de um Deus da feiura. Então, algumas pessoas que tinham esse entendimento, no passado as mulheres não passavam perfume, não usavam maquiagem, não usavam batom, não rapavam o cabelo debaixo do braço, não cortavam o cabelo, ficava aquela maravilha. E aí Deus tinha que fazer o milagre de fazer essa senhorita se casar. E veja, queridos, que horror. Você acha que Deus gostava de ver as filhas dele daquela forma? Não, né, queridos? Não. Então, a religiosidade, em vez de valorizar o belo, não, ela valoriza o que é feio. Como eu disse, o santo é o que é chato, o que é quieto, o que é parado, o que é feio. Agora, o que é vaidade na Bíblia? De novo, a religiosidade interpreta como coisas exteriores. Está perfumado, está bonito, está bem vestido, cuidou do cabelo. A vaidade na Bíblia, o que é? É soberba, arrogância, egoísmo, superficialidade, artificialidade, hipocrisia, que nós vimos Jesus falar tanto, vocês são hipócritas, vocês querem receber aplauso das pessoas, querem sentar nos melhores lugares, porque querem ser os tops, os melhores e desprezam os outros. Isso é vaidade. Que ele diz, tudo que vocês fazem é para serem vistos pelos homens. Querem lugar de honra, os melhores assentos, querem ser saudados nas praças, lutam por títulos. Não, eu quero ser o apóstolo, eu quero ser o vice-deus, eu quero ser a quarta pessoa da Trindade, quero ser pai apóstolo, eu quero ser patriarca. Hoje tem de tudo isso. Não, isso tudo é vaidade. Você querer, porque você está querendo se colocar acima dos outros. E olha para os outros, não, a ralé. Outro ponto, terceiro ponto, carne, vaidade. Outro ponto que não interpretam erradamente. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E como interpretam isso? Meu irmão, você tem que se negar. Tudo que te dá prazer, todos os seus sonhos, você tem que negar. Às vezes uma pessoa quer fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, e alguns dizem, não, meu irmão, você tem que negar a si mesmo. Não vá buscar os seus sonhos, vá buscar os sonhos de Deus. Como se Deus não pudesse usar a pessoa naquela vida profissional dela. É negar os prazeres, é negar as alegrias, é negar cuidar de si mesmo, é negar viajar. Não, viajar, você está pensando só em si mesmo. Olha a loucura, queridos. Tudo coisa que Deus detesta, né? Você se alegrar, você se entreter, né? Você cuidar de si mesmo, você viajar. Mas o que é negar-se nas Escrituras? Não é nada dessa, me perdoem aqui, dessa palhaçada. Negar-se a si mesmo é negar-se ao direito de vingança, negar-se a ter ódio das pessoas, negar-se a guardar rancor, negar-se a não perdoar alguém. O que é negar-se? É não responder o mal com o mal. Isso é você se negar, porque qual que é o seu impulso quando alguém te faz mal? Quando alguém te ofende? É você devolver na mesma moeda. E Jesus diz, negue-se a si mesmo nesse momento. Quando alguém te humilha mesmo, te pisa, qual que é o seu desejo? É perdoar a pessoa? De jeito nenhum. E o que Jesus diz? Negue-se a si mesmo e perdoe aquela pessoa. Quando a pessoa te prejudica profundamente, e você começa com ódio daquela pessoa, sobe as veias, você fica vermelho de raiva daquela pessoa. E o que Jesus diz para você? Negue-se a si mesmo, não cultive ódio no seu coração. Isso é negar a si mesmo. Tudo trabalhando lá dentro, mudando o lobo em ovelha, e não aprisionando um lobo. Tirando os prazeres, as alegrias, as viagens, a beleza de um lobo. Não adianta nada, continua um lobo. Deus quer transformar esse lobo em uma ovelha. E aí você pode ser uma ovelha que viaja, uma ovelha que vai ao cinema, que se penteia, que fica bonito, que põe paletó do pastor Wagner. Porque vai ser uma ovelha linda. Outro termo. Olha só quanta coisa que as pessoas, meu Jesus, pegam o evangelho e distorcem. A palavra mundo. O que a Bíblia diz? Não ameis o mundo, nem o que nele há. Quem ama o mundo não é amigo de Deus. Então o mundo, segundo a religiosidade, é o planeta, é tudo.
Então, se o mundo é mau, e o que nós devemos fazer? Temos que nos isolar. Temos que fugir do mundo e formar aqui o nosso gueto, formar aqui o nosso cantinho. Mas se esquecem que João 3,16, o que diz? Deus amou o quê? O mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então é Deus que amou o mundo. Se Deus amou o mundo, você vai ser mais santo que Deus? Vai dizer, não, eu não amo o mundo, porque eu sou uma pessoa super santa. Não. Em outro trecho diz que ele morreu não apenas por nós, mas pelo mundo inteiro. A palavra mundo é uma única palavra no português, mas no grego, no original, são pelo menos 4 termos que são todas traduzidas pelo mesmo termo mundo. Tem a palavra cosmo, que pode significar o planeta físico, ou conjunto de habitantes do mundo, ou, que esse é o termo que quando diz não amem o mundo, é o quê? O sistema político, o sistema corrupto, a cultura pecaminosa do planeta. Porque uma coisa é a carne é a natureza pecaminosa, é o que está dentro de você. O mundo é a cultura pecaminosa. A cultura de você, não, eu vou ser uma pessoa esperta, eu vou pegar essa propina. Então existe uma cultura, em cada país, em cada lugar tem uma cultura errada, pecaminosa. Esse é o mundo que a Bíblia combate. E não o mundo planeta Terra, ou o mundo habitantes do mundo, não. Por exemplo, além da palavra cosmos, tem a palavra ge, do grego, de onde vem geografia, geologia, que significa terra, chão, solo. Tem aion, que quer dizer um período, né, de tempo, ou então o sistema de um determinado período, ou enfim. Outro termo, então mundo, quando a Bíblia diz não amem o mundo, está dizendo a corrupção, a mentalidade corrupta, e não as pessoas. As pessoas, o planeta, Deus diz, ame o mundo como eu amei, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Quinto termo, que é interpretado erroneamente, deturpadamente. Palavra santo. A palavra santo quer dizer separado. Os fariseus tinham esse ideal, ser separado das pessoas. Então, qual que é a ideia deles? Nós não vamos nos relacionar com os pecadores, com os ímpios. Não, vamos formar aqui o nosso grupinho e vamos viver afastado dos outros. E Jesus, o que Jesus ensinou? Jesus nos ensinou somente o oposto. Vocês precisam ser luz do mundo e sal da terra. Luz, o que ele diz? Lá em Mateus 5, a lâmpada, você não pega a lâmpada e esconde debaixo da mesa ou debaixo da cama. Para que serve uma lâmpada debaixo da cama? Não, você acende uma lâmpada e põe num velador, coloca num lugar alto para iluminar todo o local. Então não é para sair do mundo, é pelo contrário, é para você iluminar o mundo. Mesma forma o sal. O que o sal faz? O sal, você pega o sal e espalha ali na carne, espalha ali no arroz. Depois que você jogou o sal no arroz, ferveu lá, fez o arroz gostosinho, tenta tirar o sal de lá. Você consegue pegar o sal lá do arroz depois que você fez? Acabou. Porque ele se dilui na carne, se dilui no arroz. É assim que Jesus quer, que a gente se dilua no mundo e dê gosto no mundo, porque a gente está lá. Porque a gente está junto com as pessoas. Em vez de se isolar, a gente está junto com elas. Para colaborar com elas, para aconselhar, para dar palavras de incentivo, palavras de amor. Olha, não vá por aí não, querido. Se você for por esse caminho, não vai dar certo. Olha, faça assim. Seja mais pacífico, né? Não brigue, não arrume confusão. Você ali no meio, às vezes sem nem citar um versículo bíblico, mas só por você estar ali, acalmando a situação, pacificando e dando uma palavra de incentivo, uma palavra de paz, você já está salgando o mundo. É assim que nós temos que ser. Agora, a religiosidade, como que ela pensa? Não, o sal tem que ficar junto com outros pedacinhos de sal, com outros grãos de sal, e ficar todos no saleiro. Então é o sal no saleiro. Sem salgar nada. Não, ninguém abre esse sal. E o que Jesus disse? O sal não serve para salgar o mundo, ele só serve para ser pisado pelos homens. Quanto mais a gente se isola, mais as pessoas de fora, o quê? Nos pisa, nos ofende, nos humilha, porque... para que essa igreja? Está adiantando alguma coisa? Não. Então o sal existe para dar sabor, existe para evitar, que é a principal função do sal na antiguidade, não era para dar sabor, era principalmente para evitar que o alimento apodrecesse. Porque você matava um animal, não tinha geladeira. Então a carne apodrecia muito rápido. Então aí o sal tinha um valor muito grande, porque salgavam a carne e a carne não apodrecia. Essa é a sua função no mundo.
Jesus está dizendo, você tem que dar sabor e tem que evitar que o mundo apodreça. Você tem que fazer a diferença. Onde todo mundo está recebendo propina, você diz não. Onde todo mundo está vendendo a sua honestidade, o seu caráter, você diz não. Comigo não. Comigo. Ah, mas todo mundo faz igual. Sim, mas eu sou sal. Eu sou sal. Então veja só, queridos. A religiosidade não é que interpreta os ensinos de Jesus levemente diferente. Não. Eu sei, a religiosidade tem os seus problemas, né? Mas é um pouquinho diferente. Não, queridos, não é um pouquinho, é totalmente diferente, é o oposto. Quando Jesus ensina, ó, vão para o mundo, sejam luz, sejam sal, a religiosidade fala, não, fica aqui, vamos formar o nosso gueto, todo mundo aqui se protegendo. Não, não é isso. Então os fariseus, eles se isolavam completamente da sociedade. Quando iam, era só para criticar, para condenar, para apontar o dedo. E por isso que eles condenaram Jesus. Porque diziam, você, Jesus, você é amigo de pecadores e de corruptos. Você faz refeições com eles, você vai na casa deles. Que santidade é essa, Jesus? E Jesus estava salgando, Jesus estava iluminando. Jesus vai conversar em João capítulo 4 com uma mulher samaritana, num lugar ermo, num poço, não tinha ninguém. Até os discípulos depois questionam, Jesus, você estava conversando com essa mulher aí? E a mulher tinha um passado de relacionamentos, um passado, uma fama muito ruim. Mas Jesus foi lá para iluminar aquela pessoa e salvou, não apenas ela, mas a cidade dela inteira. Porque ele não se isolou, porque ele foi fazer o bem. Abra comigo, queridos, um texto aqui muito interessante, Lucas capítulo 7. Lucas 7, então vejam só, carne, vaidade, mundo, negar-se a si mesmo, ser santo, tudo isso se dá no coração, queridos. É nos tornarmos ovelhas, interpretar a Bíblia conforme Jesus. Lucas 7, olha a enrascada que Jesus se meteu. Lucas 7,36, convidado por um dos fariseus, olha aí já o problema, o religioso, para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, então a pessoa com um passado ruim, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos e beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o religioso celebrou o arrependimento daquela pessoa? Celebrou que ela estava querendo mudar de vida? Não. O religioso que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem, Jesus, fosse um profeta, fosse um homem de Deus, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então, olha só, essa é a visão do religioso. Ver uma pessoa chorando, uma pessoa arrependida, uma pessoa quebrantada diante dos erros que cometeu no pecado. E o que ela faz? Condena não só a pecadora, como condena também quem a recebe. Esse Jesus não é profeta, esse Jesus não é homem de Deus, porque está permitindo que essa pecadora toque nele. Olha que homem santo esse fariseu. Jesus começa a dizer então, verso 40, então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, bom, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, é Deus que está falando isso, queridos. Eu lhe digo, os muitos e muitos e muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, na frente daquele religioso, minha querida, os seus pecados estão perdoados.
E os outros convidados começaram a perguntar, a se escandalizar, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, sem medo dos olhares de críticas, das ofensas, não, a sua fé, querida, te salvou. Vá em completa paz. Então, aquele homem que rebaixou a mulher, é uma pecadora, essa pessoa está condenada, e rebaixou Jesus, esse não é um homem de Deus. Qual que é a resposta de Jesus? Jesus coloca aquela mulher acima dele. Você ama pouco, ela ama muito. Os pecados dela estão perdoados e ela está salva. Olha como Deus exalta aqueles que se humilham e humilha aqueles que se exaltam. Isso é que Deus faz, queridos, porque quer que as pessoas se amem. Ninguém despreze ninguém, ninguém humilhe ninguém, ninguém condene ninguém. Se algum dia alguém tiver que condenar, esse só pode ser feito por Deus. Ele é o juiz, ele é o legislador. Nenhum de nós, isso é de exclusiva, como diz no direito, né? É de exclusiva competência de Deus e de mais ninguém. Então nós temos que escolher, queridos, é colocar diante de nós dois caminhos. O caminho da religiosidade, sermos como os fariseus, ou sermos como Jesus. Jesus, ele estava no mundo, ele estava junto das pessoas e era amigo de todos. É por isso que Jesus disse, ide para o mundo, vá, mostre a paz que você tem, mostre o coração bom que você tem, que aí as pessoas podem querer vir me buscar e aprender também. Agora tem um porém. Abra comigo, queridos, Salmo capítulo 1. Alguém pode pensar, bom, se você está dizendo que temos que ir para o mundo, temos que ser sal da terra, luz do mundo, mas e o Salmo primeiro? O Salmo primeiro não nos incita a nos isolar, a desconsiderar, a desprezar os pecadores? Vamos ler, Salmo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, um ímpio, uma pessoa irascível, uma pessoa que gosta de briga, te aconselha algo, você não segue o conselho dele, claro, vai seguir o evangelho. Não imita a conduta dos pecadores. Claro, uma pessoa está recebendo propina, está adulterando, está traindo uma mulher. Eu não vou imitar essa pessoa. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, o que isso aqui quer dizer? Porque aparentemente, está dizendo que não é para se assentar com os ímpios, com os pecadores, com os escarnecedores. Isso não é uma espécie de afastamento. Você tem que se isolar, está uma roda de amigos ali. Ninguém crê em Jesus, todo mundo ateu. Não vou me assentar ali com ele porque é uma roda de escarnecedores. Vamos usar Jesus como a chave de interpretação. Quer dizer, a vida de Jesus é a vida perfeita. Jesus, ele se assentava com quem? Jesus, ele se assentava com chamados pecadores, sentava-se com publicanos, que eram os corruptos, se assentava com prostitutas, se assentava com leprosos, se assentava com qualquer um que a religiosidade desprezava e que chamava de pecadores. Se assentava com todos. Ele só, claro, não se assentava para falar de coisas más, para planejar coisas más. Ele se assentava e saneava o ambiente, falava do dia a dia, da vida, conversas normais e, claro, sempre quando possível, ensinando e aconselhando as pessoas. Ele se assentava, e essa era a condenação que os religiosos tinham de Jesus. Você é amigo deles, amigo de pecadores. Agora, com quem que Jesus evitava se assentar? Que são os escarnecedores. Com poucas exceções, ele se assentou com Nicodemos e com esse fariseu que nós lemos em Lucas 7, que ele deu um banho nesse fariseu e valorizou a mulher que se arrependia. Com quem que Jesus evitava se assentar? Com os fariseus, escribas, mestres da Bíblia, com os religiosos. Por quê, queridos? Porque esses eram os que escarneciam. Quem é que falavam mal dos outros? Os religiosos. Quem é que zombavam das pessoas? Os religiosos. Quem é que acusavam todo mundo? Aquele ali, aquele faz isso, faz aquilo. Quem é que acusava? Apontava o dedo. Os religiosos. Quem é que acusava o próprio Jesus? Os religiosos. Escarneciam de Deus, tratando as pessoas sem misericórdia. É o que Jesus disse. Vocês dão o dízimo, vocês dão ofertas. Isso é muito bom, continuem fazendo. Mas vocês desprezam os princípios mais importantes da lei, a saber, a misericórdia, o amor e a fidelidade. Misericórdia, amor e fidelidade. É o que Jesus diz. Eu, misericórdia, quero, e não sacrifícios. Se vocês entendessem isso, vocês não teriam condenado inocentes. Mas essas coisas, a religiosidade acha tolice. Não, isso é sentimentalismo, isso é inútil, né? Amor,
né, misericórdia, isso é sentimentalismo. Mas, não, o importante é denunciar o pecado, o importante é denunciar o pecador. O Evangelho não é assim, Jesus não é assim. Você não vê Jesus denunciando pessoas. Onde é que você vê Jesus denunciando alguém? Ele vai ajudar. Ele ajuda, ele acolhe, ele incentiva, ele protege, ele salva a pessoa dos religiosos. E aí depois de tudo isso, de demonstrar amor, de a pessoa já estar agasalhada pela presença de Deus, aí ele fala, olha, mas cuide de sua vida, não peques mais, porque isso só vai te fazer mal. A religiosidade condena, bate o martelo. O Evangelho ajuda, acolhe e levanta. Então, o que o Salmo 1 está nos dizendo, nos interpretando a partir da vida de Jesus não se assente com aqueles que deturpam o Evangelho, que escravizam pessoas, que exploram a fé e que saqueiam pessoas simples. Agora, com todos os demais, se assente e mostre a vida de Deus em você. Seja gentil, seja carinhoso, seja atencioso, seja uma pessoa misericordiosa, seja uma pessoa boa. Se pediu uma ajuda, pediu para caminhar 1 milha, caminhe 2. Se pediu a tua capa, dá também tua túnica. Mostre o Evangelho. Como é que você vai ajudar alguém se você se isola dela? Não. Como é que você vai ajudar alguém se você despreza ou maltrata ela? Não. Por fim, queridos, 1 Timóteo capítulo 1, vamos finalizar aqui. Se depois alguém quiser entender a verdadeira religião aos olhos de Deus, leia Isaías 58. Isaías 58, Deus dizendo, vocês jejuam, vocês oram, vocês se colocam na minha presença, tudo isso é muito bom. Mas é essa a religião que eu pedi de vocês? A verdadeira religião não é eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar? Não é ajudar o pobre? Não é acolher o oprimido? Não é fortalecer o triste? Essa é a verdadeira religião. 1 Timóteo 1, verso 5. Olha o objetivo do Evangelho. O objetivo dessa instrução, o objetivo do ensino do Evangelho é o amor que procede de um coração puro. É isso que o Evangelho quer produzir em você. O amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Esse é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é transformar lobos devoradores, lobos que ferem, em ovelhas dóceis. O objetivo do Evangelho é transformar, como Tiago e João eram Boanerges, filhos do trovão. Jesus chama vocês, são filhos do trovão, tão irados que vocês são. Transformar vocês em discípulos do amor. O João de antes era uma pessoa que trovejava. O João, depois de Jesus, virou o discípulo do amor. É assim que temos que ser. Quando uma certa cidade expulsou Jesus, expulsou os discípulos, Tiago e João viraram para Jesus e falaram, mestre, queres que a gente clame a Deus e caia fogo do céu sobre essa cidade? Que a gente queime todos eles vivos? Que é muitas vezes o que o espírito religioso quer fazer. E aí Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para destruir. Eu vim para salvar. Eu vim para ajudar as pessoas. Que esse seja o objetivo dessa instrução. Um coração cheio de amor, uma consciência pura, uma fé sincera. E salgarmos o mundo, queridos. Iluminarmos o mundo. E as pessoas verem em nós, como viam em Jesus, um porto seguro. Alguém que sempre estaria de mãos estendidas e de braços abertos. Por isso Jesus morreu na cruz, de braços abertos, anunciando ao mundo, podem vir. As portas do céu estão escancaradas para todos. O perdão oferecido de forma gratuita. Apenas se arrependa, apenas venha com seu coração e Deus te acolhe.